Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e meditaremos agora no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse ensinamento pontual. Creio eu que é uma realidade profundamente atual na nossa vida cristã, na nossa vida em comunidade, eclesial, na nossa família, porque muitas das vezes nós entendemos essa realidade de unidade, de vivência, de vínculos, de vida comunitária como uma vida de igualdade. Mas a Igreja manifesta uma realidade mística e espiritual que é necessário que eu e você tenhamos o nosso coração sempre enraizado em Deus para compreendermos. Uma realidade muito bela é que viver a fé, desenvolvê-la, amadurecer a fé, nos ensina a lidar com os diferentes. Porque a Igreja é um princípio de unidade. Ser discípulo de Jesus, ser discípulo dele, ele que nos dá a unidade. Mas se você perceber, no seu ministério público, Jesus chamou alguns a segui-lo. E nem todos eram iguais. Eram distintos, tinham mentalidades diferentes, vieram de origens diferentes. Assim também são as nossas comunidades, assim também a nossa vivência cristã. Um grande erro hoje é entender o ser igreja, o fazer parte de uma comunidade cristã, como um partido político, como fazer parte de um grupo específico ou de um time de futebol. A igreja não é isso. A igreja é a comunidade dos batizados, dos discípulos de Jesus, que vivemos a unidade, mas também conservamos a nossa diversidade. Somos diferentes, somos de origens diferentes, de culturas, de línguas, temos ministérios diferentes, serviços, espiritualidades distintas, mas tendo Jesus como Senhor. Nos dias atuais, cada vez mais é necessário nós termos esse olhar espiritual, de saber respeitar as diferenças, até mesmo uma certa estranheza, mas saber que se ali está o Senhor de modo autêntico, a graça do Senhor se manifesta. Esse é um chamado para nós hoje. O cristão, ele é chamado a criar pontes. Por isso que o nome do Papa é Pontífice, porque ele é a ponte entre nós e Deus, mas cada cristão também é chamado a ser ponte. Ponte com aqueles que são diferentes, ponte com aqueles que estão distantes. O cristão não é chamado a levantar muros, a formar guetos, a clubinhos dentro da igreja, mas sermos uma família que acolhe a todos, que entra em relação com os diferentes, com as realidades e que saibamos manifestar que, de fato, o amor de Cristo que nos une. Que o Senhor nos faça compreender isso, tire as divisões do nosso meio, as diferenças, os partidos, e que, de fato, a graça do Senhor nos faça sua família, como diz São Paulo, a família de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.